Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Cristina e para quem já me conhece, olá, tudo bem? Bom, eu fico muito feliz que o Senhor te escolheu a dedo para estar aqui assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre caindo por terra toda resistência. Galera, o Senhor tem me fez passar por tanta coisa essa semana, vocês não têm noção. Tantas coisas assim pesadas no mundo espiritual, mas para que de fato eu obtesse autoridade, para que esse vídeo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, para que a presença de Deus invada a casa de vocês, o ônibus, não sei aonde vocês estarão assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que aonde for, o Espírito Santo vai tocar na vida de vocês, vai fazer com que vocês enxerguem coisas no mundo espiritual, que vocês obtenham autoridade para obter de fato a libertação, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, eu não sei, mas que vocês tenham total autoridade em nome de Jesus para que venha a cair por terra toda a resistência que ronda vocês. Bom, mas antes de eu iniciar a mensagem, eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa, com a sua família, no grupo, não sei, todo grupo que você tiver, que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, curta esse vídeo para que o YouTube venha entregar para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas com a palavra de Deus. Bom, no tema de hoje, como eu já falei, é caindo por terra toda resistência. Eu espero que vocês não se importem, porque a maioria das vezes eu vou olhar para cá porque eu estou lendo no notebook, eu coloquei todo o esboço ali, então eu vou dar uma olhada para eu poder enxergar e ler ali para trazer para vocês. Bom, tudo começou na quinta-feira passada, dia 7. Eu já estava passando por uma temporada com Deus, né? Eu estou na estação com Deus de talhação. Ele tem me feito enxergar raízes minhas que precisam ser trabalhadas, coisas que precisam ser arrancadas, para que de fato Ele venha me transformar na Lúcia que Ele me criou para ser. A gente tem tantas coisas dentro da gente que ao decorrer da rotina, de problemas, a gente acaba não esquecendo, e é muito mais fácil da gente a gente não percebendo na gente, né, no nosso interno. Então a gente sempre acaba percebendo no externo, mas só o Espírito Santo é capaz de fazer com que a gente olhe para si, olhe para o nosso interior, para que a gente venha permitir com que o Senhor venha nos talhar, para que o nosso interno seja modificado e venha reverberar no externo, para que pessoas sejam alcançadas e a gente mesmo flua, porque não tem como fluir se algo no nosso externo estiver pendente de talhação, para que Deus venha iniciar esse processo, não é mesmo? Então assim, na quinta-feira, dia 7, eu estava aqui em casa esperando a ração da minha cachorra chegar e eu estava rolando no TikTok. Até que um vídeo apareceu para mim e o Senhor falou fortemente no meu coração sobre uma área específica da minha vida. Então, ao decorrer do vídeo, ele começou a falar no meu coração para eu iniciar um propósito. Falou os dias que eu iria iniciar o propósito, a hora que eu iria acordar de madrugada para orar, como eu iria fazer para orar e os dias que eu ia fazer. E me deu o significado do número daqueles dias. E eu fui anotando tudo. E toda quinta-feira tem um culto do renovo na minha igreja. É um culto abençoado. Todos os cultos são abençoados, mas esse culto do renovo é incrível. Então eu sempre estou indo no culto do renovo, né? Porque a gente precisa de um renovo, porque tá complicado. Então assim, foi chegando a hora de ir no culto, umas 6 e pouco, o culto da minha igreja começa às 7h30. Foi chegando 6 horas e começou a me dar um desânimo, galera, muito forte. Eu falei, eu tava até pensando em ir a pé, que é perto aqui de casa. Sendo que eu enrolei tanto, a preguiça foi tanta, que eu acabei que eu enrolei e tive que ir de Uber, enfim. Cheguei lá, pensa numa oração desanimada, pensa numa oração meia boca. Nossa, eu acho que eu nunca adorei tão ruim na minha vida. Parecia que eu não tava querendo estar lá, era um desânimo, assim, surreal. E das outras vezes que eu fui, eu não tinha sentido isso. Sempre quando a gente vai pra igreja, a gente sente aquele desânimo, que vontade de ficar em casa e tal. Mas nesse dia foi absurdo. Foi absurdo o desânimo. Então,
eu estava percebendo que eu não estava conseguindo adorar direito. Então foi a parte da adoração, foi a parte da oferta. E aí quando começou a palavra, eu estava querendo ir embora. Estava me vindo o pensamento de querer ir embora. E eu orei, eu falei assim, Deus, por favor, me ajuda, tira esse desânimo de mim, sabe? Eu quero ouvir a tua palavra, me ajuda, assim, eu não quero ir embora. Fiz essa oração. Quando eu acabei de fazer essa oração na igreja, enquanto o pastor estava ministrando, eu melhorei. Aquele desânimo meio que caiu por terra. E a mensagem foi abençoada e tal. E no final, ele chamou um outro pastor para orar. E aí o pastor falou, olha, enquanto o pastor tal estava ministrando, o Espírito Santo colocou no meu coração que existe um espírito que te impede de vencer na vida, né? Alcançar novos oh meu Deus, novos níveis. E esse espírito é o espírito da resistência. E quando ele falou isso, eu me arrepiei por completo. E aí ele começou a falar sobre isso e chamou algumas pessoas lá na frente. Sendo que eu falei, não vou lá na frente não. Eu orei no banco mesmo da igreja. Eu orei, entreguei uma certa área da minha vida para Deus e tal, eu vim embora. Quando eu vim embora, quando eu entrei aqui em casa, eu senti uma atmosfera esquisita. Sabe, uma atmosfera espiritual. Eu fui, jantei, enfim, assisti uma série e dormi. Quando eu dormi, eu acordei 2h30 da manhã com vontade de vomitar. O vômito já estava aqui na minha garganta, só deu tempo de eu colocar a cabeça para fora da cama e vomitar. E era um vômito de uma cor marrom e com um odor muito forte. Isso nunca tinha me acontecido, eu não tinha comido nada para que isso acontecesse. Eu nem dormi passando mal, nem nada. Então eu acordei passando muito mal, vomitei, com muita dor na barriga e tal. E aí eu deitei na cama de novo, até que meu relógio despertou, que seria o primeiro dia do início do propósito. Aquele propósito que Deus me pediu para fazer, lembra que eu falei no começo do vídeo, através do vídeo do TikTok? Sendo que eu estava tão debilitada por causa do vômito e por causa da dor na barriga, que eu cancelei o alarme e voltei a dormir. Isso era 5 horas da manhã. Então eu despertei de novo, quando eu olhei, eram 5h02 da manhã. Eu falei, não vou ajoelhar não, Deus. Eu tô muito cansada, eu tô passando mal, vou dormir. Quando eu dormi, eu sonhei. Eu sonhei que eu levantava da minha cama no sonho e quando eu olhava pro chão, tinha xixi da minha cachorra debaixo da cama e tinha alguns camundongos mortos, filhotes, sabe? Assim, desse tamanho assim. E eu ficava, gente, o que é isso? E eu sentia um mau cheiro debaixo da cama, sabe? E aí eu falei, gente, que é isso? Quando eu levantava a cama, todos os azulejos embaixo da minha cama estavam quebrados. Eu não sei se todo mundo que está assistindo esse meu vídeo já assistiu Invocação do Mal 3, que os Warren vão numa casa e aí tem uma cama d'água e quando eles levantam a cama, existe tipo aquele teto com mofo. Eu vou deixar a foto aqui embaixo para vocês verem, se eu encontrar, né? Eu deixo aqui embaixo. Mas pensem em uma parede com infiltração, aquela parede preta toda para fora. Então, só que em vez de ser na parede, era no chão. E no meu sonho, os azulejos estavam todos quebrados e um cheiro de esgoto, até que começou a sair 2 ratos por esse azulejo. 2 ratos desse tamanho aqui, que parecia até um gato. E aí eles começavam a tentar me atacar. Um deles mordia minha cachorra, e aí eu pegava um item de limpeza e batia neles para tentar matar. E era um caos, até que depois que eu conseguia matar eles, lembrando que os 2 ratos eram desse tamanho, gordos. Quando eu acabei de matar, depois daquela luta toda, toca uma moto do lado de fora da minha casa, isso no sonho. Sendo que eu não tinha pedido entrega nenhuma, tanto que eu saí da porta da minha casa, eu falei, gente, mas eu não recebi nenhuma entrega. E aí o entregador falou assim, mas a sua tia te mandou te entregar, era uma entrega da minha tia. Era uma comida num restaurante muito famoso. E aí eu entrei em casa, eu falei, gente, mas eu não pedi nada disso, que loucura. Quando eu fechava a porta, eu moro numa kitnet zona, é a porta da frente, né, que dá pro quarto, e aí tem um corredor que dá pro banheiro e pra cozinha. No sonho, quando eu fechava a porta da minha casa que eu entrava, lá na cozinha entrava um homem com a chave, numa outra porta.
O xerecandalabachúrias. É muito forte isso, gente. Esse sonho foi forte demais. Aí eu olhava para ele e falava assim, ué, como que você entrou aqui? E ia até ele. E quando eu ia, que era em direção à minha cozinha, no mundo real, no sonho, o quarto era todo de azulejo branco. E tinha uma cama na minha cozinha, que era no sonho. Onde era a minha cozinha era um quarto. E no quarto a cama tinha o lençol vermelho com fronhas pretas. E ele entrava, ele era branco, tinha cabelo assim, curto, preto e olhos azuis. E eu falava assim, como é que você entrou aqui em casa? E ele falava, meu nome é Afonso. Sendo que quando eu conversava com ele, eu sabia que ele era uma entidade. Pelo jeito dele falar, eu comecei a sentir o cheiro de incenso, sabe? Comecei a sentir a atmosfera do quarto. Quando eu olhei para as cores da cama, né, do lençol, que era vermelho e preto, eu já soube logo que era uma entidade. E aí eu falava com ele, desculpa a bagunça, que entraram 2 ratos aqui e tudo mais. E aí eu acordei. E aí quando eu acordei, o Espírito Santo me deu o entendimento de que aquela oração do pastor da resistência fez com que toda a resistência que estava na minha casa, que estava no oculto, porque eu estava longe da palavra de Deus, eu não estava orando e tudo mais, Deus fez com que viesse à tona, saísse da escuridão e viesse no claro para mim, para que eu enxergasse e pudesse combater aquilo. E, gente, o sonho foi muito forte. Eu só sei que quando eu acordei, o Espírito Santo começou a me dar um entendimento, e o Espírito Santo começou a me lembrar que quando eu era pequena, essa casa que eu moro hoje, a minha tia morou aqui antes de eu vir para cá, e ela dividiu essa casa. Não era essa kitnet, mas ela dividiu essa casa, e ela ficou com a parte de trás da casa da minha avó, que é esse quarto que eu tô agora, a minha cozinha e o banheiro. Sendo que na cozinha antigamente, a minha avó, ela fez desse quarto um altar. Só tinha santo nesse quarto, tinha santo, entidade. E todos os dias ela acendia uma vela. Era o quartinho dos santinhos, eu lembro que o nome era esse. Eu tinha pavor de entrar nesse quarto. Tinha todo tipo de altar de entidade, era santo, era tanta coisa que tinha. O quarto é enorme e era tomado de santo. Eu vou deixar uma foto aqui, não é a foto do quarto, mas para vocês entenderem como é que era o quarto. E aí o Espírito Santo me lembrou. E eu falei, cara, é isso. A entidade tem uma cama porque foi consagrado para ela. O terreno, tudo. Há muitos anos que a minha avó consagrava aquilo. E não veio dela, não começou dela, acho que é de geração em geração, sabe? Então ela só alimentava aquilo. Então por isso que ele tinha uma cama aqui, porque aqui era a casa dele. Ela preparou aquele terreno para ele morar. E eu falei, cara, é isso. O Espírito Santo começou a me lembrar. Isso dia 7. Isso dia 7, né? Eu sonhei dia 8, que foi, dia 7 foi na quinta-feira, o pastor falou da resistência. No dia 8, que foi na sexta-feira, eu tive um sonho. E aí, no dia 8, que foi sexta-feira, o Espírito Santo começou a me lembrar do quarto dos santinhos. E aí, de sexta-feira para o final de semana, eu só senti uma sensação esquisita aqui em casa. Eu saía do quarto, quando eu ia pro corredor para ir para a cozinha, jantar, eu lembrava do sonho daquele homem entrando na minha casa. Então assim, e foi uma semana muito complicada, porque eu fiquei com muita gripe. Eu peguei gripe sinusite, então minha casa estava imunda. Eu não estava conseguindo limpar. Até que sexta-feira passada, sexta-feira agora, dia 15, o Espírito Santo me deu uma direção de lavar a minha casa com água e sabão. Eu tenho uma cachorra, a raça dela é Shih Tzu, e ela é alérgica. Então assim, eu não posso botar água sanitária, eu não posso botar nenhum outro tipo de produto. Eu só posso lavar minha casa ou com desinfetante, que é próprio para ela, ou com sabão de coco e água, né? Sabão de coco em pó. E foi isso que eu fiz. Eu botei água, sabão de coco, dissolvi e comecei a lavar o meu quarto, lavar e tudo. Lavei o banheiro, lavei a cozinha toda e pedi, o Espírito Santo me direcionou a ir no site GPT e montar uma oração bem específica, tirar uma foto de cada cômodo da minha casa e pedir para ele montar uma oração específica para cada item de cada cômodo, uma oração específica para minha cama, uma oração específica para a mesa do meu escritório, uma oração específica para a cômoda, para a TV, para a porta de entrada da minha casa e, enfim, né, ao decorrer do banheiro, enfim, né, vocês entenderam.
E aí quando eu acabava de lavar, que eu arrumava tudo, eu orava em cada cômodo. E eu orei a porta do meu quarto, orei a minha cômoda. E foi uma oração muito forte, com muitos dizeres fortes, de muita autoridade. Muitos versículos fortes, e eu ainda fui mais específica. Quando eu tocava na minha cômoda, eu falava: Deus, me mostra itens aqui que são canais de Satanás para coisas ruins entrarem na minha casa. Me mostra para que eu venha me desfazer deles. Orava no meu quarto, orei no banheiro, cada item. E quando eu cheguei na cozinha, pessoal, que eu comecei a orar, eu comecei a falar em línguas, eu já comecei a sentir a retaliação, porque eu orei de forma muito específica para a entidade, para a consagração, para altares consagrados ali, raízes de santos, sabe? Eu comecei a orar de forma muito específica. E quando eu aceitei Jesus, vou abrir um parêntese, que foi em 2018, quando eu aceitei Jesus, ao decorrer da caminhada, o Espírito Santo começou a falar comigo em sonho, sabe? Deus sempre falou comigo em sonho. E tipo assim, eu sempre sonhei libertando pessoas, expulsando demônios de pessoas, lutando com demônios, ver demônios, conseguir tocar em demônios, sentir, enfim. Então ele falou para mim, o Senhor, que um dos ministérios que ele me confiou foi um ministério de libertação. Então por isso que eu tenho esse lado espiritual aguçado para a libertação muito forte. Nunca imaginei, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito assim medrosa. Criança, então, meu pai, eu sempre gostei de filme de terror. E todo filme de terror que eu assisti era de libertação, era de expulsão de demônio e tal. Mas eu nunca imaginei que Deus fosse me dar esse peito de aço todo. Só o Espírito Santo mesmo. Enfim, voltando. Comecei a orar na minha cozinha. Isso na sexta-feira, dia 15. Sexta-feira passada. E aí, quando eu acabei de orar, minha casa estava toda perfumada, cheirosa, eu comecei a sentir uma retaliação, dormi com essa retaliação, né? Quando eu dormi, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava na casa da minha avó, eu moro embaixo e a minha avó mora em cima. Sonhei que eu estava na casa da minha avó, quando eu ia na janela, eu via uma forte onda sabe quando você está fazendo obra, o pedreiro que está fazendo obra, ele pega o cimento ainda está em pó. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês identificarem. Ele bota água e fica aquela papa forte de cimento para colocar no tijolo e botar na parede. Pensa numa onda gigante, uma tsunami, sendo que de cimento. Jorrava pela rua assim, e eu olhava na janela e falei: vó, você não tá entendendo, tem uma onda muito grande de cimento aqui. A minha avó falava: eu sabia, não te falei que isso ia acontecer? E aí eu lembrava que a minha cachorra estava sozinha em casa. Eu falei: a Mel vai morrer afogada, vai matar a Mel, eu preciso descer. E aí quando eu saía da porta da casa da minha avó, que tem uma escada, vinha uma tsunami, só que não era de cimento, era com água e sabão. E me impossibilitava de descer a escada. Então o que eu fazia? Eu pulava a janela. Só no sonho, para não morrer mesmo, porque se fosse aqui eu tinha quebrado uma perna. Mas aí eu pulava a janela. Quando eu abria a porta da minha casa, eu já entrava com medo de ver a Mel morta. A Mel é minha cachorra. Quando eu chegava aqui, ela estava brincando. E a única coisa que tinha entrado na minha casa era um negocinho assim, dessa finura de sabão. A mesma quantidade de água e sabão que eu lavei na sexta-feira passada. Esse sonho eu tive na madrugada de sábado. Eu lavei dia 15, sonhei dia 16 no sábado. E aí, quando eu via que ela estava brincando, me dava um alívio. Só que um corvo, não sei se vocês já assistiram a série Wandinha também, vou deixar aqui embaixo o corvo que aparece na segunda temporada de Wandinha. Entrava aqui em casa e eu tinha um discernimento que ele queria matar a Mel. Então, quando ele entrava aqui em casa, ele me mordia, mas quando ele me mordia, eu pegava ele pela cabeça e jogava ele para fora da minha casa. Quando eu jogava ele para fora, ele não conseguia mais entrar aqui. E na porta da minha casa, em frente, tem um muro, sabe? É um corredor, tem um muro. Tinham mais de 20 corvos ali, que eles não conseguiam entrar na minha casa. Não conseguiam entrar. Então eu acordei. E quando eu acordei, o Espírito Santo me deu o entendimento de que ele estava me revelando o que ia acontecer no mundo espiritual. Toda aquela corrente de coisas que estavam tentando me parar, aquele ambiente sombrio, de mau presságio, de morte, que estava nessa casa, porque de origem, lá atrás, né, antes da minha avó, de quarto de santinho, de ter consagrado o terreno,
caiu por terra a partir do momento que eu orei, que eu fiz a lavagem que foi extremamente profética, de lavar minha casa com água e sabão. Então, toda aquela correnteza de cimento era tudo que estava tentando me paralisar, que eu estava passando uma semana paralisada, eu estava com desânimo, eu não estava conseguindo focar nos meus estudos, focar na minha faculdade, ler a palavra, estar com Deus. Eu estava até caindo em pecados que eu já não caía mais, por causa da atmosfera pesada. Então, a partir do momento que eu lavei, que eu fiz esse ato profético, que o Espírito Santo falou comigo, eu captei e segui o que ele falou, aquilo ali foi extremamente profético. Por isso que quando eu tentei sair com medo da Mel estar morta por causa da corrente de cimento que estava na minha rua, que eu fui, e a onda que estava na minha escada, é porque eu não consegui por atos naturais, foi por fé, foi para a providência de Deus. Por isso que eu não consegui descer a escada, que seria fácil demais. E sim, eu pulei a janela, porque foi por fé, foi por um ato totalmente de confiança, totalmente assim, que não provia nunca de mim. Só Deus para me fazer pular no sonho a janela e não me machucar. Então foi por fé mesmo. Quando eu entrei no quarto que a Mel estava brincando, é porque a minha casa era calmaria, era descanso, era proteção. Estava tudo acontecendo lá fora, mas a minha casa estava protegida. E por isso que o chão da minha casa só tinha só um pouquinho de água e sabão, porque foi a mesma quantidade que eu lavei a minha casa. E quando o corvo tentou entrar para alcançar, para morder a Mel, que a Mel simbolizava inocência, paz na minha casa, ele me mordeu, mas aquela retaliação que eu senti quando eu orei na cozinha, com a autoridade que há no nome de Jesus, que ele já tinha me dado, eu coloquei ele para fora e ele não pôde mais entrar, porque o sangue de Jesus já tinha selado a minha casa. Então foi o Senhor me mostrando tudo de profético que eu fiz no mundo real e que reverberou no mundo espiritual, e foi forte demais. Então depois desse sonho eu acordei no sábado, e assim que eu acordei o Senhor me mostrou 3 itens que eu precisava jogar fora. Inclusive um desses itens foi uma pessoa que me deu um casaco e do nada, nunca me deu nada. Eu falei, lembrei de você, Lúcia, toma aqui esse casaco. E na época eu não discerni, né? Na época eu não discerni que aquele casaco poderia, enfim, ter sido consagrado. Gente, assim, por isso que na Bíblia Eliseu quis a capa de Elias, né? Porque tinha aquela unção, roupa é a mesma coisa, galera. Roupa é a mesma coisa. Gente, eu não sei se eu falei errado os nomes, tá? Porque eu tô aqui, eu nem anotei sobre isso, fluiu aqui na minha cabeça agora. Então, assim, a roupa tem a nossa energia. Então, assim, aceitar a roupa de alguém, dar a roupa de alguém é muito complicado. Então, assim, peça direcionamento para Deus. Então, assim, o Senhor me lembrou desses 3 itens que eu precisava jogar fora. E na mesma hora, sábado foi dia de lixo, eu já joguei os 3 itens fora, agradeci a Deus. E no decorrer do final de semana, no domingo, eu estava assistindo um podcast chamado Youngcast. E esse rapaz estava entrevistando, eu não sei se ele é pastora, se ela também tem esse chamado de libertação, mas o nome da moça, muito ungida por Deus, inclusive, é Ingrid, eu não tenho o nome dela aqui, Ingrid Mariano. Meu Deus do céu, gente. Ela compartilhando as experiências dela com sonho, que Deus fala muito para ela em sonho, que Deus avisava ela do mundo espiritual antes mesmo de acontecer no mundo real. E aí estava me tocando profundamente, até que no final desse podcast ela falou assim, eu até anotei aqui a fala dela. Ela falou assim, a partir de hoje, depois desse vídeo, algumas pessoas não vão mais ser pegas de surpresa. E quando ela falou isso, eu tenho o costume de toda vez que a minha pastora fala alguma coisa, meus pastores, ou estou vendo um vídeo, uma pregação, ou estou ouvindo alguma música, algum louvor, que é algo profético, eu sinto no meu espírito, eu faço assim, eu recebo, como um ato profético. E quando ela falou isso, eu fiz assim, eu recebo. Porque assim, ela estava compartilhando que Deus sempre falou com ela em sonho, né? Não só de coisas que já ia acontecer daqui a alguns anos, mas assim, antes de acontecer, ela compartilhou uma experiência que ela teve, que Deus mostrou no mundo espiritual para ela, e quando ela acordou, a cena aconteceu exatamente no mundo real, e ela soube como
se proteger, lendo a palavra e tudo. E aí foi por isso que ela falou isso, né? Que depois do que ela tinha falado, das experiências, ela declarou essa profecia, né? Essa revelação de que algumas pessoas não seriam pegas de surpresa pelo inimigo, que Deus ia mostrar as coisas no mundo espiritual. E eu recebi isso, foi no domingo. Depois que eu recebi isso, eu comecei a sentir uma atmosfera, não na minha casa, mas na atmosfera espiritual, sabe? Não tinha nada aqui em casa, mas no mundo espiritual eu sabia que o meu espírito estava em batalha. E aí quando eu fui dormir, eu orei. Gente, eu fui dormir tarde, no domingo, ontem, né? Tipo assim, eu peguei no sono 2h40. Quando eu fechei o olho para dormir, eu sonhei como se eu estivesse fechando a porta da minha casa. Quando eu ia fechar a porta da minha casa, eu tive o discernimento que alguém ia entrar na minha casa, invadir a minha casa. Quando eu voltava para pegar a chave, para fechar, vi uma sombra preta, um demônio, abria a porta da minha casa, invadia, me jogava na cama, entortava as minhas mãos e eu começava a ter uma paralisia do sono. E quando eu tentava clamar Jesus, eu não conseguia totalmente, né? Mas acabava que saía e eu acordei. Quando eu acordei, eu tive um entendimento de que Deus tinha me revelado o que estava tentando acontecer no mundo espiritual. Então, quando eu abri o olho, que Deus me deu esse entendimento, eu levantei da minha cama na hora. Nisso, eu dormi 2h40, sonhei, eu acordei 3 horas da manhã. Quando eu acordei, eu levantei, peguei o Salmos 91, botei a mão na minha porta e comecei a declarar, a repreender toda a invasão de Satanás, que eu não permitia, que a minha casa era selada pelo sangue de Jesus. Eu comecei a orar e quando eu acabei de orar, eu comecei a declarar toda a paralisia do sono e tal. Então, galera, Deus, a gente tem um Espírito Santo dentro de nós. Nós temos total autoridade para quebrar toda maldição, toda investida de Satanás. Basta a gente ter relacionamento com Deus, saber da palavra e ter esse entendimento que o Espírito Santo mora dentro de nós. A gente pode fazer tudo aquilo que Jesus fez, porque o Espírito dele habita dentro de nós. Eu lembro de um sonho que eu tive, eu sempre sonho com essas coisas assim, de espirituais, né? De demônio, enfim. E aí eu sonhei que eu estava no quarto e quando eu levantava assim, tinha uma moça fazendo trabalho, né, uma coisa bem ruim para mim. E aí eu clamava a Deus, se eu não me engano, clamava a Deus, ele não fazia nada. E aí quando eu acordava, eu estava até indo trabalhar nesse dia, ele falou assim: eu já te dei total autoridade para você repreender. O que ele quis dizer? Não cabe a mim fazer, porque eu já te dei, eu já coloquei dentro de você, você já tem autoridade para repreender. Então faz igual os discípulos. Vai, meu filho, até quando, Jesus fala, né? Até quando eu estarei aqui, homens de pão café? Vão e façam, porque eles já sabiam que eles tinham autoridade para fazer, eles dependiam de Jesus para fazer aquilo, né? E Jesus falou: até quando eles vão depender de mim, homens de pão café? E é isso, até quando a gente vai depender de Jesus? A gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente tem total autoridade para fazer. Então, assim, que hoje, depois de tudo isso que o Senhor tem gerado no meu coração, que eu estou falando aqui para vocês tenham o entendimento de que vocês têm o Espírito Santo, que vocês têm total autoridade para expulsar demônio, com jejum, oração, para orar a casa de vocês e para fazer cair por terra toda a resistência, seja na sua casa, no seu casamento, em amizades, no trabalho, na faculdade, na tua vida financeira, na tua vida amorosa, na saúde, em qualquer área da tua vida você tem autoridade, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Eu queria compartilhar com vocês a importância de orar a casa, né, de a gente orar a nossa casa. Deuteronômio 28:6 diz: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Separei também Salmos 91:10: nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. E linkando com esses 2 versículos, eu queria mostrar para vocês o simbolismo da porta, né? A porta da nossa casa é um limite espiritual, não é só uma porta, minha porta é linda, eu vou trocar de porta, olha só, ela só tranca a minha casa. Não, é um simbolismo, a porta é um limite espiritual. Eu quero compartilhar com vocês. A porta não é só um objeto físico,
Ela simboliza o ponto de transição entre o espaço íntimo e protegido do lar e o mundo exterior, cheio de desafios e influências. Ela não é só para enfeitar a tua casa. Ela é uma barreira espiritual para tudo que acontece no mundo interno, que é onde acontece na tua casa o que você vive, e do externo. Orar na sua casa significa consagrar a entrada e a saída ao Pai, pedindo que Ele esteja presente tanto no que vai receber e no que você vai levar para o mundo. Então, assim, a partir do momento que você ora na sua casa, você está consagrando o seu ambiente, não só para o que tem aqui dentro, mas por que é capaz de entrar, porque os demônios, eles não vão falar assim: oi, tudo bem, Lúcia? Está ocupada hoje? Você pode olhar na sua agenda? Eu posso entrar na tua casa hoje, por volta de umas 3 horas? Não, meu amor, eles vão botar o pé na porta, vão invadir a tua casa. Por isso que você tem que orar. Também protege contra as influências negativas. O que não provém de Deus pode ser quebrado ao cruzar o limiar do lar. Isso nos lembra que a oração pode criar uma barreira espiritual contra forças destrutivas. Então, assim, eu sou experiência própria. A partir do momento que eu orei a minha casa, o corvo não pôde entrar, o espírito da morte, o mau presságio, tudo aquilo de ruim que Satanás traz, que os demônios trazem, eles não puderam entrar, igual o espírito de morte que não passaram na porta dos israelitas, porque o sangue do cordeiro estava. É a mesma coisa, você tem que declarar, você tem que orar a sua casa para que forças malignas não venham entrar, e sim o sangue de Jesus já está selando a porta da tua casa. É um ato de testemunho. Por quê? A partir do momento que você ora a tua casa, as pessoas vão ver. E a atuação vai fazer com que outras pessoas venham fazer também. E a casa delas vão ser transformadas, né? Porque a nossa vida é um testemunho vivo. Então toda a nossa ação reverbera na vida de outras pessoas e influencia. Vai achando que você não influencia, não. Às vezes você muda assim, ó. Tá influenciando na vida de alguém. Então assim, fica de olho. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês, ensinar vocês a como fazer essa oração pela casa, né? Como eu faço, né? E aí vocês vão adaptando para vocês e tal. Mas toda vez que eu saio de casa para ir trabalhar, sendo passear com a minha cachorra, indo para ir comprar um ovo ali no mercado, tudo que eu vou fazer na rua, eu oro assim: Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te consagro a minha ida, Senhor. Abençoe a minha ida, a minha volta. Todo espírito de morte, de assalto, de acidente, toda maldade que ronda o mundo, toda investida de Satanás, que venha cair por terra, em nome de Jesus. E eu acrescento: ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 morram ao meu redor, eu não serei atingida. Eu sempre faço essa oração ao sair. E quando eu volto, eu falo: Deus, muito obrigada por ter me trazido em segurança, por todos os livramentos que o Senhor me deu, aquele que eu pude ver e os milhares que eu não vi. Obrigada por sempre fazer com que eu vá e volte debaixo da tua mão, debaixo da tua poderosa mão protegida. E é isso, pessoal. É assim, a importância da gente orar, a importância da gente entregar para Deus a nossa vida, a nossa casa. E eu queria compartilhar com vocês chaves importantíssimas, que não basta você ter entendimento de que você tem o Espírito Santo, não basta você ter o entendimento de que você tem total autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Você tem que orar por discernimento de espírito. Porque se você não orar por discernimento de espírito, você vai na rua, você vai receber um presente de alguém, vai receber uma comida de alguém, uma pessoa vai te dar um abraço, você vai chegar num ambiente que nós somos uma esponja, você vai absorver aquilo. E se você não tiver discernimento de espírito, no que falar, em qual mesa se sentar, você vai sempre estar tendo que batalhar por isso, pelas forças demoníacas, por toda a influência maligna. Então, a partir do momento que você ora por discernimento de espírito, é um presente maligno que você deixa de receber, é uma comida oferecida que você deixa de comer para te fazer mal, é algo que não entra na tua casa, porque por você discernir, você já orou a sua casa, já consagrou a sua casa. Então
que nesse vídeo, depois desse vídeo, que o Senhor coloca no seu coração entendimento e a importância de orar pedindo para Ele discernimento de espírito. Uma outra coisa, orar, não deixem de orar, pessoal. Daniel orava 3 vezes e muito mais, eu acredito que muito mais. Daniel e outras pessoas também. Jesus sempre se retirava da multidão e iria orar. Então, assim, a importância da oração, da gente estar conectado com o Pai, para que isso seja fundamental, para que a gente venha perceber e capturar tudo o que acontece no mundo real e no mundo espiritual. Outra coisa, a palavra também, sempre leia a palavra, até para você poder combater as forças malignas, porque como é que o Satanás, ele não vai fugir de você falar assim: sai, Satanás, eu não quero você aqui na minha casa. Ele vai falar: ah, claro, querida, agora você falou isso, eu vou embora, hein? Era só o que eu precisava para ir embora, hein? Tô indo, beijão. Claro que não. Até porque no deserto, Jesus só resistiu a Satanás porque ele falou a palavra. Então assim, sem palavra, meu amor, não tem como. Então, você precisa ler a palavra para fazer seu devocional, estudar, não só ler a palavra, mas estuda a palavra. A palavra de Deus a Bíblia é o único livro que a gente tem a oportunidade de ler na presença do autor. Olha que forte. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu falo: Espírito Santo, ele está ali comigo, sabe? Então assim, toda dúvida que eu tenho, ele me explica. É coisa boa demais. Então assim, vamos aproveitar, galera, vamos aproveitar. Quero compartilhar com vocês um versículo, Tiago 1,5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livramento, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus, é só você pedir sabedoria que Ele vai te dar, Ele não vai te negar. Então peça sabedoria a Deus, para que você venha combater o mundo espiritual, venha lutar no teu território, com a tua casa, no teu casamento, em todas as áreas da tua vida. Amém? Bom, pessoal, esse vídeo é exatamente para isso, para fazer com que você hoje, depois desse vídeo, tenha total entendimento de que você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem total autoridade para expulsar demônios da sua casa, demônios na sua vida, blindar a sua casa, para que você venha ter discernimento de espírito, para que Deus te mostre, você venha captar itens na sua casa que são brechas. Não só itens, tá? O que você vê no celular, às vezes uma foto salva na tua galeria é uma brecha para Satanás. Um vídeo que você tem salvo no TikTok, no YouTube, não é só itens não é só comida não é só gente na tua vida não, é no celular também, às vezes um aplicativo. Então assim, que você tenha discernimento de espírito, que você não pare de orar, que você não pare de ler a palavra para ter esse entendimento, para que de fato você venha combater o mal. Porque, Satanás não está brincando não. Você acha que ele está sentado em Maldivas tomando uma água de coco? Óbvio que não. Então assim, entendeu? Para cair por terra essa resistência, meu amigo, minha amiga, você precisa ter discernimento de espírito, você precisa pedir sabedoria para Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra, e você precisa ter total entendimento de que o Espírito Santo habita dentro de você, e você tem total autoridade no nome de Jesus para fazer tudo que Jesus fez. Amém? É isso, pessoal. Deus me fez passar por essa semana assim, cheia de acontecimentos no mundo espiritual, mas hoje eu vim falar aqui para vocês com muita autoridade mesmo, e hoje eu me sinto muito mais forte e com o meu discernimento muito mais aguçado depois de tudo que eu vivi com Deus essa semana. E que bom que Ele me trouxe aqui para falar isso para vocês. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai destravar o seu coração, vai fazer com que você venha pensar: caraca, eu tô deixando a desejar na palavra, eu tô deixando de orar, eu não oro a minha casa, eu não oro por discernimento de espírito, eu não oro pedindo sabedoria. E depois desse vídeo, Deus vai te dar isso tudo, meu amor. Você vai igual Davi, sabe? Ia com Golias ali, ó, e Satanás vai correr de você, vai correr da tua casa, nem o corvo vai entrar, entendeu? Deus vai te avisar. Eu profetizo, igual a Ingrid, esqueci o nome dela, gente, qual o nome dela mesmo? Ingrid Mariano, que depois desse vídeo, o Espírito Santo, assim como ele fez comigo, vai fazer com que você nunca mais seja pega de surpresa.
seja na sua casa, por investida de Satanás na sua casa, por investida no seu casamento, na tua escola, uma pessoa te dê comida oferecida, roupa oferecida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te avisar muito antes para que você venha combater com a palavra, combater com a oração, combater com o discernimento de espírito, combater com a autoridade que é no nome de Jesus e com o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Beijo, obrigada por ter ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar alguém. Curta esse vídeo para que esse vídeo chegue mais para outras pessoas. Se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Essa mensagem forte que só Deus sabe e só eu sei o que eu passei essa semana para que eu obtenha essa autoridade para estar aqui. Então é isso. Beijo. Deus abençoe.